nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bom estarmos reunidos na casa do Senhor e podermos adorar a Deus na beleza da sua santidade. É muito bom rever as nossas irmãs do Rio de Janeiro, muito bom revê-las, tá? Que Deus possa continuar abençoando a vida das irmãs, sua família e da igreja que as irmãs congregam. Amados irmãos, antes de iniciarmos a mensagem dessa noite, quero falar com os irmãos que no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos realizando a nossa assembleia bimestral. E essa assembleia será a última assembleia desse ano. E nós estaremos nessa assembleia fazendo a eleição da nova diretoria da igreja. A diretoria para os dois próximos anos, 25 e 26. Então, todos os membros da igreja devem estar no próximo domingo, pela manhã, para esta assembleia. Tá bom, irmãos? Justificar aqui a ausência da irmã Valéria, A irmã Valéria está se preparando para um exame na terça-feira e a irmã Valéria já começou essa preparação e ela estava bem disposta agora no final do dia, esteve no culto pela manhã, nós fomos lá no campinho almoçar com o nosso filho, o Igor, aniversariando hoje, e quando retornamos, agora tardinha, a irmã Valéria deitou e perguntou: pastor, eu posso ficar em casa hoje? E eu falei: claro, fique em casa. Ela está repousando, está descansando, mas está tudo bem, tá? Só a preparação para o exame e essa preparação deixa a gente um pouco cansado, tá bom? Mas está tudo bem, graças a Deus. Quero convidar então, meus amados irmãos, para abrirmos a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 21. Bom ter a Adriana conosco nesta noite também. Seja bem-vinda, Adriana. Irmãos, olhem para cá. Sempre que o pastor ganha um presente da igreja, o pastor mostra o presente. Alguns irmãos queriam que o pastor mostrasse já no domingo. Domingo, a igreja fez aquele culto em ação de graças pelo aniversário do pastor, e o pastor ganhou essa camisa e ganhou essa gravata da MCM, tá bom? Então, aqui o presente para os irmãos verem. A equipe, a Ministério de Louvor já viu lá no grupo, o presente que as irmãs me deram. Amei muito aquele presente e confesso, irmãos, que eu sempre tomei café em um copo de milho. Não tem nenhum problema, nem vergonha de falar isso. Copo de milho. Que eu sempre gostei de tomar o cafezinho, mas eu troquei agora. O copo de milho já ficou de lado e agora eu tenho usado em todos os cafés a caneca que as irmãs me deram, tá? Então, está aí a nossa palavra também de gratidão à MCM, Ministério de Louvor, pelos presentes, a igreja também nos presenteou. Então, vamos abrir agora a palavra do Senhor, amados irmãos. João 21. João 21, vamos ler do versículo 15 ao 19, para servir como base para a nossa palavra nesta noite. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. João 21, de 15 a 19. Amém, igreja? Todos encontraram? Pois diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai está nos céus, louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus, neste santo lugar, quando nós tivemos já a oportunidade, ó Deus, de entregar ao Senhor dízimos e ofertas, quando tivemos, ó Deus, a oportunidade de entoar louvores ao Teu nome, de Te adorar por meio da música. E agora, Pai, nós, ao lermos a Tua palavra, nós queremos pedir em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração, possa nos guiar, ó Deus, por meio dessas linhas da Tua palavra, e que nós possamos, ó Pai, não apenas acrescentar conhecimento da Tua palavra, mas que a Tua palavra nesta noite possa encontrar lugar em nosso coração, de modo, Pai, que nós possamos ser constrangidos por ela, a amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso ser. Abençoa-nos assim, ó Deus, segundo a porção da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Acredito que todos os nossos irmãos aqui presentes já leram esse texto, já ouviram alguma mensagem nesse texto, já tiraram ensinamentos desse texto, e mais uma vez nós nos deparamos com um texto que, ao mesmo tempo que ao lermos o texto podemos já entender algumas coisas, nós também vamos precisar trabalhar um pouco através da palavra de Deus para extrairmos um pouco mais daquilo que o Senhor deseja acrescentar às nossas vidas nesta noite. E eu gostaria de, a princípio, já fazer uma pergunta, e essa pergunta, ela não é apenas para os meus irmãos, mas uma pergunta que eu faço a mim também. Porque o pregador, se ele não pregar para ele em primeiro lugar, ele não deveria nem subir no púlpito da igreja, no altar da igreja, para pregar aos outros. Então a palavra de Deus precisa ser pregada primeiro para aquele que vai expor essa palavra. E a pergunta que eu gostaria de fazer a todos nós nesta noite é a seguinte: você ama Jesus? Você pode responder assim, em alto e bom som, que você ama Jesus? Você tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, aquele que você reconhece, que morreu na cruz do Calvário por você, deu a sua vida por você, aquele que você reconhece que te amou primeiro. Você ama o Senhor Jesus? É uma pergunta que foi feita aqui a Simão Pedro por 3 vezes pelo próprio Senhor Jesus. E eu às vezes fico me perguntando, se eu estivesse aqui no lugar de Pedro e Jesus assim diante de mim,
perguntando assim: Carlos, você me ama? A primeira vez, e eu naturalmente responder como Pedro: eu amo o Senhor. E o Senhor perguntasse mais uma vez: Carlos, você me ama? E eu falaria: Senhor, a segunda vez, eu te amo, Senhor. Mas se o Senhor me perguntasse a terceira vez, eu ia ficar já preocupado, porque parece que o Senhor está querendo uma resposta mais assertiva de Pedro. Parece que o Senhor está querendo algo mais, não simplesmente eu te amo. E muitas vezes, amados irmãos, isso acontece nas nossas vidas. Se nós formos responder essa pergunta, nós queremos falar assim: nós amamos o Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, conhece meu coração. Mas se nós formos examinar de fato a nossa vida a partir das Escrituras, será que nós vamos ter essa compreensão bem clara de que nós realmente amamos o Senhor? Que nós o amamos sem reserva? A palavra do Senhor nos ensina que o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. E o Senhor está à busca de pessoas que o amem assim. E nós vamos ver, nesta noite, alguns textos da palavra de Deus que estarão nos ensinando um pouco mais. O que estava acontecendo aqui para Jesus estar ali com Pedro? Muito bem, Jesus já havia sido crucificado. Jesus já havia ressuscitado. Em determinado dia, os seus discípulos, e aqui Jesus está aparecendo para os seus discípulos a terceira vez, já havia aparecido 2 vezes aos discípulos, e aqui Jesus vai aparecer aos discípulos ali junto ao mar de Tiberíades. E naquele momento Pedro fala assim: eu vou pescar. E aí os demais discípulos estavam ali com Pedro, Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu, outros 2 discípulos, falaram assim com Pedro: nós vamos pescar também. Nós vamos para o mar também e vamos pescar. Parece, amados irmãos, que Jesus havia sido crucificado, mas parece que a vida agora continua, eles já estão esquecidos do Senhor Jesus, e eles voltam à sua vida, à sua rotina normal, e naquela noite eles foram pescar e nada apanharam. Não apanharam peixe. Foi uma noite difícil. O verso 4 do capítulo 21 diz que, sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos que tinham ido pescar e não pescaram nada, não reconheceram Jesus. Isso me salta aos olhos, porque eles estiveram com Jesus durante 3 anos e meio, aproximadamente. Jesus já lhes havia aparecido 2 vezes, aqui era a terceira. E eles estão com o Senhor Jesus, mas parece que os olhos deles estão vedados. Eles não conhecem Jesus. E aí Jesus, no versículo 5, vai dizer o seguinte: filhos, tens alguma coisa de comer? Vocês têm alguma coisa para a gente comer? E eles responderam para Jesus: não. E nesse momento Jesus falou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E eles então lançaram as redes e não podiam tirar as redes do mar por tal multidão de peixes que haviam pescado. O texto vai nos dar conta que eles pegaram 153 grandes peixes. E com muito sacrifício, eles vão puxando essas redes para a praia. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, no verso 7, esse é João. A Bíblia diz que João era um discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no nome de Jesus. Ele falou a Pedro: é o Senhor. Nesse momento, João reconhece que era o Senhor, porém nem João antes reconhecera que era o Senhor. E quando Pedro ouviu isso, que era o Senhor, Pedro cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e ele se lançou ao mar.
Os outros discípulos foram para o barco, estavam distantes, e levando as redes cheias de peixe, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ora, pois, de onde Jesus conseguira esse peixe, esse pão? Jesus já estava ali na praia, aguardando os discípulos chegarem, e Jesus já estava assando o peixe com o pão em cima. E Jesus falou: trazei dos peixes que agora apanhaste. E então eles puxaram as redes cheias de 153 grandes peixes. E disse Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então agora eles reconhecem que era o Senhor. E Jesus está convidando seus discípulos para quê? Para jantar, para comerem com ele. Então, amados irmãos, nós podemos aprender aqui que Jesus ressuscitado, ele ressuscitou em corpo. Algumas linhas teológicas aí, algumas denominações dizem que Jesus ressuscitou em espírito, mas a Bíblia diz claramente que Jesus ressuscitou em corpo. Assim como quando ele chega diante de Tomé havia falado: olha, eu só creio se eu ver. E aí, quando Jesus se apresenta diante de Tomé, fala assim: Tomé, toca aqui, olha, toca aqui nas minhas mãos, vê aqui, olha, as marcas dos cravos. Então Jesus ressuscitado, ele está ali na praia, e era a terceira vez que Jesus se manifestava a eles, e foi nesse momento que, depois deles terem jantado, e esse jantar deve ter sido uma experiência extraordinária, deve ter sido talvez o jantar mais gostoso daqueles discípulos. Jesus está de volta, Jesus ressuscitado, Jesus agora comendo com eles, e é nesse momento que Jesus vai chegar para Simão e pergunta: você me ama mais do que estes? Que pergunta, irmãos. Por que Pedro? Jesus não poderia ter perguntado a João, o discípulo amado, o discípulo mais próximo, o discípulo que reclinava a cabeça no nome de Jesus. Jesus não poderia ter perguntado a João: João, você me ama mais do que este? Mas perguntou a Pedro. E pergunta a primeira vez. Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Perguntou a segunda vez. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E perguntou a terceira vez. Simão se entristeceu e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E nas três vezes, na primeira Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, e nas duas, segunda e terceira vezes, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o livro de Lucas, só a gente voltar aqui um livro, e nós vamos ter Lucas capítulo 22, e os irmãos vão começar a entender por que Jesus então pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Lucas 22, de 54 a 62. Eu vou ler o texto. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, que Pedro seguia de longe. Jesus está preso, ele foi levado até a casa do sumo sacerdote, e Pedro estava seguindo Jesus de longe. Jesus tinha 12 discípulos. Um deles foi o que traiu, Judas Iscariotes. Traiu Jesus e se suicidou. Ficaram 11 discípulos. Dos 11 discípulos, apenas João, amados irmãos, ficou ali próximo Jesus crucificado. Apenas João esteve ali diante da cruz de Cristo. E verdadeiramente João era o discípulo mais chegado, o discípulo amado. Inclusive, quando Jesus está ali na cruz, Jesus vai olhar para João e vai falar: João, eis aí a tua mãe, apontando para a sua própria mãe, para que João pudesse cuidar da mãe de Jesus. E ele fala para a mãe,
eis aí o teu filho. De tão chegado que era João, Pedro estava seguindo Jesus de longe. Enquanto Jesus Cristo estava sendo preso, quando ele estava na casa do sacerdote, Pedro estava de longe. Verso 55, capítulo 22 de Lucas, diz: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro ficou lá entre aqueles que estavam ali, se aquecendo no fogo. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Uma criada aponta para Pedro e diz: olha, esse aí, olha, também estava com ele. E o verso 57 diz: porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Pedro negou que conhecia Jesus. Um pouco depois, verso 58 nos dá conta de que, vendo o outro, disse: tu és também deles. Ou seja, você é um dos discípulos dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. Eu não sou quem você está dizendo. Não conheço ele, eu não sou um dos que andava com ele. Verso 59, passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Mais um vai olhar e vai dizer: olha, ele estava junto, ele é galileu, ele é um daqueles que seguia Jesus. Verso 60 diz: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E é muito interessante, amados irmãos, que eu sempre me lembro, quando eu prego uma palavra dessa, um texto assim, eu sempre lembro de muitas pessoas que dizem assim: olha, estamos juntos, conta comigo, qualquer coisa pode me chamar que eu estou aqui. E na hora, muitas vezes, que nós mais precisamos daquela pessoa vai embora, dá as costas, finge que não conhece, passa de largo. Pedro era um dos homens mais achegados a Jesus. Amados irmãos, eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo reuniu os seus discípulos, ele pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão falando aí a teu respeito? E aí os discípulos começam a falar: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um outro profeta. Aí Jesus pergunta: e vocês, que andam comigo, que aprendem comigo, que estão vendo os milagres que eu faço, o que vocês dizem? Aí Pedro saltou, né? Pedro sempre à frente, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho a expressão extraordinária, porque Pedro sabia muito bem quem era Jesus. E aí Jesus fala: Simão Barjonas, não foi nem carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro teve uma revelação de Deus, de quem era Jesus. E Pedro, sabendo muito bem quem era Jesus, agora ele diz: eu não conheço, eu não sou um deles, vocês estão enganados, eu não vejo. E dito isso, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Jesus havia falado isso para Pedro. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe aquilo que eu vou conversar amanhã com tantas pessoas que eu posso me deparar amanhã. Jesus sabe o que eu vou fazer amanhã. A Bíblia diz que ainda não saiu uma palavra dos meus lábios, o Senhor já sabe muito bem. O Senhor sabe tudo a meu respeito e a seu respeito. E logo depois, verso 62 diz que, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E é por essa razão, amados irmãos, que o Senhor vai perguntar a Pedro 3 vezes se ele o amava. Em primeiro lugar, o Senhor estava buscando ali restaurar a vida de Pedro.
Porque depois desse episódio aqui, Jesus é julgado, é condenado, é crucificado, 3 dias na sepultura, ressuscita, é a terceira vez que vai estar com os discípulos. O Senhor está restaurando a vida de Pedro, fazendo as 3 perguntas. É como se o Senhor estivesse falando: você me negou 3 vezes. Então você precisa afirmar que me ama também 3 vezes. Era uma restauração. O Senhor estava pedindo uma confirmação de Pedro, não para ele mesmo, Jesus, mas para que Pedro pudesse estar bem convicto de que amava ao Senhor. Amados irmãos, o Senhor sabe muito bem do amor que nós nutrimos por Ele, mas muitas vezes nós estamos equivocados no amor que nós temos pelo Senhor Jesus. Tanto é que, de vez em quando, por tão pouca coisa, nós estamos saindo. É como se nós estivéssemos negando Jesus, igual Pedro negou. Nós estamos deixando o Senhor por tão pouco. Nós estamos fazendo pouco caso, muitas vezes, do Senhor, das coisas de Deus, da palavra de Deus, da casa de Deus. Então o Senhor queria uma confirmação, mas o Senhor também queria enfatizar a Pedro a importância do amor. Amados irmãos, agora, pois, restam a esperança, a fé e o amor. Porém, o maior deste é o amor. O Senhor queria que enfatizar para Pedro a importância do amor. Não bastava Pedro simplesmente falar: eu te amo, ou o Senhor sabe que eu te amo. Ao mesmo tempo que o Senhor estava aqui contrastando as 3 negações de Pedro com as 3 afirmações, mas não apenas isso, Deus estava preparando Pedro para o ministério que ele ia assumir dali para frente. E, amados irmãos, não é fácil assumir um ministério. Não é fácil assumir, seja ele o ministério que for, na igreja, seja ele o ministério que for, na casa de Deus. É importante que nós amemos ao Senhor. Então o Senhor está buscando mais. O Senhor não queria apenas um amor emocional. Muitas vezes nós amamos por emoção. Muitas vezes amamos por emoção. Nós temos visto em muitos lugares, quando a palavra é pregada, as pessoas são levadas a êxtase. E aí, naquela emoção, elas amam a Deus. Mas quando passa aquele momento, parece que é como uma bola de gás, né? Você assopra ela, daqui a pouco, com o tempo, ela vai. Muitas vezes, amados irmãos, diante das emoções, nós amamos a Deus, amamos a Jesus. Mas passou aquele momento, nós começamos a esfriar, nós começamos a esvaziar. Parece que o amor foi só mesmo naquele momento. O Senhor Jesus não quer apenas o amor pelas palavras. A Bíblia mesmo nos ensina: não ameis por palavras, mas devemos amar por obras e ações. E aí a pergunta é: se eu amo ao Senhor, quais são as obras que eu tenho praticado? Quais são as minhas ações diante do Senhor Jesus? Qual o relacionamento que eu estou mantendo com o Senhor Jesus? O amor a Jesus deve ser demonstrado. Deve ser demonstrado, assim como é o amor de um homem para com uma mulher, do marido para com a esposa. Não adianta você falar que ama a sua esposa. Você pode falar que ama a sua esposa 10 vezes por dia, mas se você não tratá-la bem, se você não der carinho, se você não suprir as necessidades dela, se você não prover tudo aquilo que ela precisa, tendo condições para isso, que amor é esse que você tem? Amor só por palavras? O Senhor Jesus queria muito mais de Pedro. O Senhor queria compromisso de Pedro, compromisso na sua obra, compromisso no seu trabalho. O ministério que Pedro ia assumir seria apacentar as ovelhas
do Senhor Jesus. Que responsabilidade, amados irmãos. Cuidar bem daquilo que é do outro. Olha que coisa extraordinária. Cuidar bem das ovelhas de Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, nós simplesmente vamos levando a nossa vida de crente, mas sem assumir um compromisso fiel com Deus, um compromisso real, um compromisso que possamos mostrar verdadeiramente a Deus que nós o amamos. É isso que o Senhor está querendo de Pedro. João capítulo 14, verso 15, vai nos ensinar, amados irmãos, sobre a obediência. João 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós falamos que amamos ao Senhor Jesus, mas guardamos seus mandamentos. Quando Jesus Cristo chegou, na plenitude dos tempos, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É mandamento. E aí eu olho para o meu irmão, olho para a minha irmã, o mandamento do Senhor é que eu ame cada um de vocês. Mas quando o irmão precisa de mim, eu nego. Quando uma irmã precisa, eu nego. Eu não trato devidamente a minha irmã ou o meu irmão. Mas como então eu posso dizer que amo a Deus, que amo a Jesus, se o meu relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã, não é bom? Como eu posso dizer que eu amo a Jesus se o meu relacionamento com a minha esposa não é bom? Se o meu relacionamento com os meus filhos não é bom? Se o meu relacionamento com as minhas noras não é bom? Com os meus netos? Irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas pessoas nas igrejas, no hall de membro das igrejas, que dizem, eu amo Jesus, mas não guardam seus mandamentos. Não guardam. Estão alheios aos mandamentos do Senhor Jesus. O amor de Jesus, o amor por Jesus, ele deve ser provado pela entrega de vida. Paulo vai dizer que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí eu pergunto, será que quando eu saio de casa para vir para a casa do Senhor, eu tenho oferecido a Deus o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Se eu estiver fazendo assim, eu estou dando prova sacrificial de que eu amo a Jesus. Mas se eu venho aqui apenas para marcar o ponto, eu não estou apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas não apenas aqui, mas quando eu estou na minha casa, como é que tem sido a minha vida na minha casa? Eu tenho apresentado ao Senhor o meu corpo como sacrifício vivo, porque o culto, ele não acaba aqui, ele não começa e não acaba aqui. Aqui nós nos reunimos como igreja de Cristo Jesus para juntos adorá-lo. Mas o meu culto, ele continua quando eu saio daqui, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, por onde eu andar. E, amados irmãos, eu costumo dizer que é muito fácil nós, aqui nesse ambiente, falarmos, nós amamos ao Senhor Jesus, eu amo a Jesus aqui. Isso é muito fácil. Mas nós precisamos provar que amamos a Jesus lá fora. Lucas capítulo 9, versículo 23, nos fala desse sacrifício. Lucas 9, versículo 23, nos diz o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Eu provo que amo o Senhor Jesus quando eu nego a mim mesmo, quando eu deixo as minhas paixões, os meus desejos, eu deixo de lado, eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Eu já ouvi alguém falar assim que a cruz de alguns
é uma cruz de isopor e ainda tem rodinha para facilitar. Já ouvi isso. Amados irmãos, já ouvi também alguém falar assim: a cruz que eu carrego é fulano, ciclano, citando até alguém da família da esposa. Isso não é cruz. Isso não é cruz. Quando nós falamos assim, aí, a ideia que se dá é que você não ama aquela pessoa. Aquele que ama o Senhor Jesus nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus. Para onde Jesus for? Hoje pela manhã nós falamos esse caminho. Mateus capítulo 26. Eu convido os irmãos para abrirem lá nesse texto. Mateus capítulo 26. Verso 36 em diante. Esse texto aqui diz que se nós amamos ao Senhor Jesus, nós precisamos ter comunhão com Ele e orar. Quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentados aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Olha o que Jesus está pedindo: fiquem aqui e velem comigo. Velar significa vigiar. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Pedro amava Jesus. Jesus pede para que ele pudesse orar, velar. Durante uma hora, Jesus estava com uma agonia tão profunda que o texto fala que até a sua alma estava entristecida. Ele ia ser preso logo em seguida. E voltando, verso 40, para os seus discípulos, achou-os adormecidos, disse Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo. 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Mais uma vez, eles estão adormecidos, eles não estão orando. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, mas eu não consigo ter um tempo de oração? Oração é o momento em que você fala com Deus. Você se dirige a Deus. Muitos crentes só oram a Deus quando o cinto aperta, quando vem as dificuldades, quando vem as adversidades. Aí lembram de Deus, começam a orar, pedir, Senhor, me livra, me ajuda. Nesse momento aqui, Jesus estava em aflição e os discípulos não conseguem ficar uma hora com o Senhor orando. Você ama Jesus? Qual o tempo você tem dedicado a Ele para a oração? Qual o tempo você tem dedicado para conversar com Deus no nome de Jesus? Amar a Deus é passar tempo com Ele. Indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a sua vontade. 43, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam carregados, e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. 3 vezes também, irmãos, os discípulos de Jesus não conseguiram ficar com o Senhor Jesus. Amar a Jesus é seguir os seus mandamentos. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. Nós temos tempo para tudo, irmãos.
temos tempo para tudo na vida. Nós temos tempo para o lazer, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo para ficar nas redes sociais. Muitos de nós falamos que amamos o Senhor Jesus, mas não temos 10 minutos no dia para orar, meia hora para ler a sua palavra. E é por essa razão, amados irmãos, que nos nossos dias muitos estão fracos. Eu não digo só os leigos, não, líderes também, líderes, pastores nos nossos dias. Dizem que amam o Senhor Jesus, mas não tem tempo para meditar na palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus como a palavra de Deus é, para viver uma vida que seja agradável a Deus, de modo que a sociedade possa olhar e falar, realmente, aquele ali é um homem de Deus. Até líderes hoje estão contaminados. Hoje eu vi um vídeo bem pequenininho, que uma pessoa pediu a um pastor para falar 3 livros da Bíblia com a letra J. 3 livros da Bíblia com a letra J. Fácil, né? Simples, não é isso? Simples. E aí esse pastor falou assim, Gênesis. Acabou o vídeo. Irmãos, muitos líderes não sabem que na Bíblia existe um profeta chamado Ageu, outro Sofonias, outro Malaquias, outro Miqueias. Não sabe. Não conhece a história de Abraão, Isaac e Jacó. Não sabem nada sobre pecado, salvação, não sabem. Por quê? Eles têm a mesma Bíblia que nós temos. Eles dizem que amam a Deus, como nós também amamos. Mas amar a Deus, amar a Jesus, não é apenas falar que ama, mas é mostrar que ama por meio da vida, das ações, da obediência, da vontade. É amar a Deus sem reservas. Voltamos lá então em João capítulo 21. Três vezes Jesus pergunta a Pedro, ele responde as 3 vezes. Na última vez Jesus fala de novo, apacenta as minhas ovelhas. Eu pergunto o seguinte aos irmãos, vocês acham que aqui Jesus está satisfeito com aquelas 3 respostas de Pedro? Jesus está satisfeito. Embora Pedro negara Jesus 3 vezes, Pedro oscilava muito. O temperamento de Pedro era um temperamento muito forte. Mas quando o Senhor pergunta a 3ª vez, o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor vai falar uma coisa extraordinária para Pedro. E aí a gente vai entender que realmente o Senhor Jesus ficou satisfeito com as respostas de Pedro. A pergunta é, o Senhor Jesus está satisfeito com a nossa resposta quando nós falamos que o amamos? É para nós pensarmos mesmo. É para nós examinarmos a nós mesmos. Para nós refletirmos que tipo de cristão ou de crente eu tenho sido nesse tempo da vida. Qual importância eu tenho dado às coisas de Deus, à igreja do Senhor. O restante do texto, então, diz, olha, verso 18, na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. O que o Senhor está falando a Pedro? Pedro, você quando era moço, você tinha a sua vontade e você fazia de acordo com a sua vontade. Você podia se vestir do jeito que você queria e podia. Você podia ir a qualquer lugar onde você queria. Porém, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos. O Senhor está
profetizando aqui na vida de Pedro. O Senhor está falando o que vai acontecer com Pedro quando ele estiver mais velho. Talvez alguém poderia pensar aqui, peraí, o Senhor está falando isso aqui? Então, se Pedro amar a Jesus, apacentar as ovelhas de Jesus, quando ele ficar mais velho vai acontecer isso? E se eu amar o Senhor Jesus, me entregar a Ele, quando eu ficar mais velho, o que vai acontecer comigo? Olha só. E outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, aquele que ama o Senhor Jesus, ele se entrega sem reserva. E o que acontecer com ele a partir dali, que seja para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. Certa vez, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, já neste tempo, aqueles que deixaram pai, mãe, irmãos, irmãs, bens, por amor de mim, receberá ainda neste tempo 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Aqui, Pedro precisava deixar tudo para seguir Jesus, porque se nós não abrirmos mão de tudo aquilo que nos prende, nós não vamos nem poder amar Jesus e nem poder seguir Jesus. E Jesus diz: e outro te cingirá. Cingir quer dizer vestir, cobrir, e te levará para onde tu não queiras. Ele disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Amados irmãos, muito bom se quando eu morrer, a minha morte glorificar a Deus. Muito bom se quando você morrer, a sua morte glorificar a Deus. Isso só vai acontecer se verdadeiramente nós amarmos o Senhor Jesus e estarmos dispostos a seguir o Senhor Jesus em qualquer lugar. A gente canta o hino, onde quer que for, irei, não é isso? Se me mandares, eu irei. E aí, Jesus está falando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Sabe que morte que Pedro teve? Jesus morreu crucificado desta forma. Pedro também foi crucificado. Mas Pedro não se achou digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi crucificado. Então Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E ele foi. E essa morte glorificou a Deus. Aquele Pedro que antes nega Jesus, passa a ser um pastor de almas, passa a amar Jesus de uma maneira extraordinária. Quando nós vamos para o livro do Atos dos Apóstolos, está lá Pedro, operando milagres, maravilhas em nome do Senhor Jesus. Um dos textos mais clássicos está logo no início de Atos, capítulo 3, 4. Pedro e João chegando ali no templo chamado Formosa, havia ali um paralítico pedindo esmolas. E aquele paralítico, então, ele vê Pedro e João chegando, ele logo pensa: vou ganhar uma esmola. E ele estende a mão. Pedro diz: olha para nós. Primeira coisa que Pedro fala: olha para nós. Quando aquele paralítico olha, Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta ele. E aquele paralítico levanta e entra para o templo, louvando e glorificando a Deus. Aquele Pedro que negou Jesus, agora é um grande homem de Deus proclamando o Evangelho, que ao abrir a sua boca,
quase 5.000 almas se rendem aos pés de Jesus. No segundo sermão, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Daqui a pouco ele está pregando lá para o gentio Cornélio. Cornélio e toda a sua família se rende aos pés do Senhor Jesus. Isso porque Pedro amava Jesus de fato. E por isso Deus operou na vida dele. Ele disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Você ama o Senhor Jesus? Você pode dizer: eu amo Jesus e quero seguir o Senhor Jesus, não do meu jeito. O Senhor não quer que você o segue do teu jeito. Esse é o problema. Nós queremos fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não está certo. Não é do nosso jeito que nós devemos seguir ao Senhor Jesus. A Bíblia está repleta de textos que homens quiseram fazer do seu jeito e o Senhor não aprovou. Não aprovou. Vou falar apenas dois, poderia citar vários aqui. Quando Uzá vai segurar o carro em que estava a arca da aliança, porque os bois tropeçaram, a carroça ia virar, a arca da aliança ia cair, ele correu para segurar a arca da aliança. Irmãos, aquele homem estava zelando pela arca da aliança, ele não queria que aquela arca da aliança caísse no chão. O que aconteceu com ele? Foi fulminado na mesma hora. Boa intenção. Pois estava fazendo o modo dele. O Senhor tinha o modelo exato para carregar a aliança. Quando Samuel estava demorando para o sacrifício da tarde, Saul fala assim: Samuel está demorando, eu vou lá e vou oferecer o sacrifício. Ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Logo depois disso, chegou Samuel. Falou: Saul, o que você fez? Você ficou louco. Saul não podia oferecer o sacrifício, não podia ser do jeito que Saul queria. Saul não era sacerdote para oferecer sacrifício a Deus. E aí Samuel falou: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Passou ali o reinado de Saul. Passou, por causa da desobediência. Ele quis fazer para Deus, mas quis fazer do modo dele. Então, amados irmãos, a Bíblia nos ensina como Jesus quer ser amado por mim e por cada um dos meus amados irmãos. Se nós amarmos o Senhor Jesus da maneira que Ele deseja e nos dedicarmos a Ele da maneira que Ele quer, nós vamos glorificá-lo ainda em vida, e a nossa morte também vai glorificar a Deus e ao nosso Salvador. Jesus já fez tudo. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Jesus já ressuscitou. Ele já está à direita de Deus. Esse livro está completo, não precisa de mais nada. Que nós possamos rever esse conceito amor. Não adianta falar que tem fé se você não amar. Não adianta. A fé e o amor devem andar juntos. A fé e as obras andam juntos. As obras e o amor andam juntos. Nós não podemos desassociar essas coisas. Mas se nós amarmos o Senhor como Ele quer ser amado, certamente a nossa vida, ela será uma vida muito mais brilhante, uma vida com muito significado, um significado muito maior do que é hoje. Amar o Senhor Jesus e andar na sua presença é a melhor coisa do mundo. Aquilo que Deus falou a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, verso 1, ande perante mim e ser perfeito, é possível se nós amarmos ao Senhor da forma que Ele deseja que nós o amemos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a minha e a sua vida.
Eu luto cada dia. Eu luto comigo mesmo. Algumas pessoas acham que pastor tem mais facilidade, né, para amar a Deus. É a mesma coisa. Assim como você luta para amar a Deus, fazer a vontade de Deus, eu também luto. E eu só vou conseguir amar a Deus e me aproximar daquilo que Deus deseja se eu batalhar a cada dia, se eu lutar contra mim mesmo, se eu estiver negando cada dia o meu eu, os meus desejos carnais, que guerreiam todos os dias contra o meu espírito. Que você possa fazer isso também. E naquele dia em que Jesus Cristo voltar, que todos nós que estamos aqui possamos subir e estar com o Senhor para toda a eternidade. Se nós amarmos o Senhor como Ele quer ser amado, isso será possível. Se nós não amarmos o Senhor, Pedro, você tem alguma dúvida com relação a Pedro? Onde Pedro se encontra nesta hora? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Com todos os erros que Pedro cometeu, eu não tenho dúvida. Pedro está com o Senhor nos céus. E nós estaremos, se o Senhor achar graça em nós. Não basta apenas levantar a mão, não basta apenas ser batizado, não basta apenas estar no hall de membros de uma igreja. Isso não basta. Não basta ter um título, não basta ter um ministério, uma função, isso não basta. É necessário amar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos então estar orando. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu.